Atos 10, 44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Numa cidade chamada Cesareia havia um centurião romano que era temente a Deus. E Deus revelou-se a ele numa visão, onde um anjo lhe apareceu dizendo que ele devia ir buscar a Jope, uma outra cidade perto, um homem chamado Simão Pedro. Os criados do centurião foram então até Jope, que ficava a cerca de 60 km de Cesareia, e antes deles chegarem à casa onde estava o Simão Pedro, que era a casa de Simão o curtidor, o Senhor apareceu a Pedro e disse-lhe o que ia acontecer, e que ele deveria ir com os homens que estavam ali para o levar até à casa desse centurião chamado Cornélio. Na casa de Cornélio, Pedro apresentou o Evangelho. E dizendo Pedro ainda estas palavras, enquanto Pedro ainda estava a falar, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Todos aqueles que estavam na casa de Cornélio, que eram gentios. E Pedro testemunhou que o que estava a acontecer ali foi exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes em Jerusalém. Podemos perguntar, por que razão o Espírito Santo não desceu sobre Cornélio sem Pedro estar presente? A resposta parece óbvia. Cornélio e os que com ele estavam não tinham conhecimento do Evangelho, das boas novas. Era necessário que outros seres humanos lhes pregassem o Evangelho, lhes expusessem a palavra. O Espírito Santo age, desce, batiza, usa, opera com poder onde a palavra é anunciada, onde a palavra de Deus é entendida, pregada. Não existe operação do Espírito Santo sem a doutrina, a palavra de Deus. E quando a doutrina, o Evangelho, a palavra de Deus é pregada, estudada, aprofundada, o Espírito Santo, que é o dono dessa palavra, que inspirou essa palavra, faz-se presente com poder. Não existe palavra sem o Espírito Santo, não existe Espírito Santo sem a palavra. Palavra sem operação sobrenatural do Espírito Santo é apenas conhecimento intelectual que conduzirá com certeza a doutrinas erradas. Porque onde o Espírito Santo não está soberanamente agindo, guiando, iluminando a palavra que ele mesmo escreveu, que ele mesmo inspirou, o que vai acontecer são doutrinas de homens, ou pior ainda, doutrinas de demónios. Mas também uma operação sobrenatural, sem um conhecimento profundo, sério, correto das Escrituras, da palavra, um conhecimento que se aprofunda cada dia mais, não pode ser uma operação sobrenatural do Espírito Santo. Antes é uma operação de outro espírito, seja o espírito humano, emocional, ou mesmo o espírito maligno. Espírito esse que está a bloquear o aprofundamento constante da palavra. E assim o que existe são doutrinas de homens, ou pior ainda, doutrinas de demónios. Onde está o Espírito Santo? Onde ele é Rei? Onde ele é Senhor? Onde ele manda e opera? Há inevitavelmente um amor à palavra de Deus. Um zelo por conhecer e aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Isto porque o Espírito Santo é o Espírito da palavra. Como diz em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Não existe palavra sem Espírito, nem Espírito sem a palavra.